Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Caio Matheus, Gustavo Bonifácio, Kevin, Larissa Pereira, Marcos Vinícius, Maria Fernanda, Matheus de Araújo, Nicolas Nakashima, Nicolas Idec, Valéria. Cadê as carinhas aí no lobby aí? Vamos destravar essas câmeras aí, ó. Deixa eu ver as carinhas aí, como é que estão. Todo mundo escondido aí? Que negócio é esse? Eu não consigo desativar minha câmera. Não consegue? Como assim? Tá travado, tá dizendo que o administrador desabilitou. Pera aí, deixa eu te achar aqui. Quem tá falando aí? É o Andrei. Andrei? Sir. Deixa eu ver aqui. Andrei, pera lá, deixa eu ver aqui. Oi, professor. Oi, Kevin, tudo bom? Tudo bom? Ô, Andrei, sua câmera tá liberada aqui, não tem nada travado, não. Tá normal. Então não sei o que é. Vê aí na sua tela se não tá com aquela câmerazinha travada, arriscada aí. Eita, eu vou ter que tirar aqui do WhatsApp, senão não vão parar de mandar mensagem aqui. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu tirar, que senão vai ficar toda hora tocando isso aqui. Então, com a pulseirinha na mão? Sim, professor. Então, vamos lá, que eu vou colocar... eu vou colocar a pulseirinha aqui para vocês. Tá lá? Professor. Oi. Na cruzadinha do exercício 3, da página 20, eu fiz, só que eu não consegui entender a D e a F, o resultado. Vamos chegar lá. Deixa eu projetar aqui para ver se vocês estão enxergando. Estão lendo a apostila aí, turma? Sim. Sim, dá para ver. Muito bem, então. Vamos lá, vamos voltar lá para cima. Vamos lá. Opa, a apostila está travando aqui. Esse positivo 1 hoje está terrível. Aqui está todo mundo fazendo prova hoje, o negócio está lento. Então, em que página estávamos vendo aqui, né? Ângulos e polígonos, não é isso, pessoal? Sim. Vamos lá. Vou descer aqui e vamos lá. Ver as nossas medidas, né? De ângulos. Eu cheguei a comentar com vocês essa primeira parte. Acho que não. Não, professor parou dando lição de casa. Professor, a última aula você só falou que você ia começar os ângulos. Perfeito, então vamos lá para os nossos ângulos. Pessoal, acompanha comigo aí. Ângulos, né? O que significa isso, cara? Ângulos. Primeira coisa, né? Nós temos que encontrar aí uma situação prática para a gente poder entender como é que isso funciona. Se você pegar, né, e enxergar duas semirretas se encontrando, vai ter um espaço dentro daquelas duas semirretas que se encontram. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês dessa casinha aqui. Tá vendo essa casinha? Ela tem aqui o telhado dela, tá aqui o telhadinho. Eu vou traçar aqui uma semirreta, né, nesse telhadinho. E aí eu tenho aqui, na região onde fica aqui a calha da casa, né, enfim, uma região onde eu vou traçar uma outra semirreta, né, e essa semirreta aqui vai se encontrar com a semirreta do telhado, eu vou, então, conseguir achar uma região, um espaço entre essas duas semirretas. E esse espaço, essa região, me indica a inclinação desse telhado. Concordam comigo? Sim. Estão vendo essa inclinação? Sim. Se você pegar uma tesoura aí na sua casa, tá lá a sua tesourinha fechada. Aí você faz uma abertura dessa tesoura. Quando você faz a abertura da tesoura, você percebe que eu posso encontrar uma semirreta nesta lâmina e outra semirreta na outra lâmina. Onde elas se encontram? Aqui nesse ponto, né? E vejo então que essa região, aqui dentro dessas duas semirretas,
me informa qual é a abertura da tesoura. Concordam comigo? Sim. Como que eu faço para medir? Como que eu faço para medir, né, essa região, esse espaço aí que eu tenho entre essas duas semi-retas? Para medir, né, eu vou precisar criar uma escala. Primeiro ponto. E essa escala que eu vou criar vai receber o nome de ângulo. Olha aí. Como que eu faço para criar essa escala? Então, eu vou partir de uma circunferência. Estão vendo a circunferência aqui no meu cursor, que eu estou passando aqui? Sim. Estão vendo? Qual foi, então, qual foi a nossa criação dessa escala? Nós pegamos essa circunferência e dividimos em 360 partes iguais. 360 partes iguais. Então, nós pegamos o círculo completo, né? E dividimos em quanto? 360. E cada divisãozinha dessas, cada divisãozinha corresponde a 1 grau. Olha aí, ó, 1 grau. Então, o grau é a unidade de medida de um ângulo. Estão vendo aqui nessa regiãozinha pintada aqui vamos dizer aqui seja um amarelo, vai, que está representando 10 graus aqui, pessoal, estão vendo? O meu cursor aqui, ó, vou pintar aqui, ó, para vocês verem, estão vendo aqui? Sim. Veja, então, que a medida deste ângulo é de 10 graus. Por quê? Ele representa, então, esses 10 graus, esse pedaço que eu peguei, de 10 unidades de 1 grau, que é a divisão que eu tenho lá na circunferência completa, está me dizendo que eu tenho, então, 10 unidades de grau que correspondem a essa abertura. É um ângulo de 10 graus. Tá claro aí, pessoal? Sim. Professor. Professor, você pode repetir, por favor? Professor, eu não entendi muito bem. Aqui não tem uma circunferência completa? Uma circunferência. A circunferência, eu vou dividi-la como se fossem pedaços de pizza, né? E essas divisões de pedaços de pizza que eu fiz nelas, eu dividi em 360 fatiazinhas menores. Cada fatiazinha dessas menor, das 360 que eu dividi, corresponde a 1 grau, a um ângulo de 1 grau. Ah, professor, então se tudo tivesse, tipo, da cor de 1 grau, que tá ali, que é vermelho, ia dar 360. Exatamente. Então, você vê que esse 1 grau vermelhinho, se eu colocasse 360 graus, quer dizer que eu peguei a circunferência inteira. Percebeu? Professor, eu não entendi muito bem, não. Não entendi? Eu não entendi muito Agora- bem. Agora eu entendi. Eu tenho essa circunferência completa, não tem? Eu vou dividir essa circunferência em fatias. Se eu dividisse aqui a circunferência em 360 fatias, cada uma das fatiazinhas corresponde a um ângulo de 1 grau. Então, a minha circunferência completa terá 360 graus. Essa é a medida do ângulo. Medimos o ângulo, então, em graus. Vamos ver aqui embaixo. Como que eu faço para medir? Oi. 360. Então, assim, o máximo é 360 graus? 360 graus seria o ângulo completo da sua circunferência. Você vai usar isso como a sua referência, né? Vejam esse instrumento que está aqui mostrando para vocês. Vocês têm um transferidor em casa? Professor, Hã? seria... Transferidor eu não lembro. Não Eu não lembra? lembro se eu tenho. Ah, então, vejamos aqui. Eu tenho na minha moto em casa. Estão vendo isso aqui, pessoal? Professor, Isso é um aqui desse? aqui, ó, o transferidor. Isso, exatamente esse. Esse instrumento aqui, pessoal, ele serve para que eu faça medidas de ângulo. Como que ele funciona, então?
Você vai olhar para ele, Minha irmã já teve esse. e você vai ver que ele vai marcar de 0 a 180 graus. Concordam que é a metade de uma circunferência, isso aqui? Sim ou não? Sim. Se a circunferência completa tem 360 graus, então o meu transferidor, que é a metade de uma circunferência, ele vai até 180 graus, concordam? Concordo. Aí, como que eu faço para medir um ângulo? Bem aqui, ó, na parte horizontal do meu transferidor, ele está marcando 0. Quando eu comparar com o ângulo que eu quero medir, então, a abertura que eu tenho, vou mostrar aqui para vocês, essa abertura do 0, eu vou medindo, conforme vai fazendo a abertura, aonde está pegando lá a medida do meu ângulo. Percebem isso aqui? Aqui, por exemplo, ó, eu estou medindo um ângulo de 30 graus. Olha lá, 30 graus. Ah, eu quero um ângulo maior. Eu vou pegar um ângulo de 60 graus. Olha o meu transferidor mostrando aqui 60 graus. Tá vendo? Ah, eu quero um ângulo de 90 graus. Olha só aqui meu transferidor mostrando um ângulo de 90 graus. O ângulo reto. Olha aqui. Mas eu quero uma abertura maior. Eu quero um ângulo de 140 graus. Olha aqui, ó, 140 graus. Vai ser o quê? Essa abertura que está aqui, ó. Toda essa abertura, todo esse ângulo interno aqui, ó, de 140 graus. Deu para perceber, pessoal? Professor, e 180 seria quanto? Ah, aí seria o ângulo raso. 180 graus seria isso aqui, ó. Entendi. Tá deitado, tá vendo? Aquela região, aquele espaço aqui, tá pegando 180 graus. Vou voltar na apostila para mostrar ali para o pessoal que está sem o transferidor também como é que isso funciona. Então, vamos voltar lá na apostilinha. Olha lá na apostilinha. Deixa eu ampliar aqui. Estão vendo aqui, pessoal, como eu tinha mostrado para vocês no meu transferidor? Olha lá. Olha lá. Tem uns nomes que são utilizados para o transferidor, que são os nomes lá dos caras que inventaram ele, né? E resolveram batizar com esses nomes. Essa linha que está aqui, horizontal, da sua referência, é chamado de linha de fé. E o centro, o transferidor está aqui, ó. Olha o centro aqui. Aí você vai medir seu transferidor, veja, aqui está o centro, aqui está a sua linha de fé, que você vai ajustar lá na horizontal, e aí você faz a medida do ângulo, né, da abertura que você deseja. Tá certo? Como medir, então? Veja só. Olha só o exemplo aqui, ó, que vai ser colocado. Como que eu vou usar o meu transferidor? Eu tenho aqui essas duas semirretas, né? Entre o ponto O e o ponto B, entre o ponto O e o ponto A. Estão vendo esse ângulo aqui interno, em vermelhinho? Estão vendo? Sim, professor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse segmento de reta OA, que é o meu horizontal, e vou colocar aqui na minha linha de fé. Tá vendo aqui, ó, no transferidor, onde eu coloquei o OA? Professor! Estão me ouvindo? Sim! Agora veja, eu vou acompanhar no meu transferidor que o outro segmento OB, esse outro aqui, ó, tá vendo? Ele vai pegar exatamente na medida do meu transferidor, aqui, ó, nessa parte interna, tá vendo? Quantos graus está marcando aqui, pessoal? Onde está a minha setinha aqui, do meu mouse? Quantos graus? 30. 30 Calma graus? lá. 30 graus. 30 graus, perfeito. O meu transferidor mediu o ângulo interno, que vale quanto? Setinha vermelha aqui? 30 graus. Na parte externa, ele consegue medir também o ângulo que eu tenho externo, o ângulo da parte de fora. Se eu quiser saber, quanto é que vale o ângulo da parte de fora? Olha aqui, ó, a setinha do meu mouse. 50 graus? 150 graus, exatamente. Perceberam como é que nós usamos um transferidor?
Sim. Ô, professor, então essa setinha vermelha, ela vai valer 30 graus de acordo com o ângulo? Exatamente. O ângulo entre essas duas semirretas, esse ângulo interno, o seu transferidor mediu e informou para você que são 30 graus. E o ângulo de dentro vai valer 100 e 500? Não. O ângulo interno, esse que está pintado aqui em laranja, mediu 30 graus. Tem um ângulo externo também, né? Se eu quiser saber o ângulo externo, a região de fora, eu vou ver aqui pelo transferidor que ele marca também 150 graus. Professor, Então, depende do ângulo que você quer medir, mas ele consegue medir os dois ao mesmo tempo. Oi? sobre os ângulos, vai cair na prova mensal? Não. Prova mensal, só potenciação e radiciação. Tá bom. Obrigado. Olha lá, pessoal. Agora eu vou fazer uma outra medição, que é a medição desse ângulo KOP. O que eu faço, então? Eu tenho aqui esse segmento KO e P. Então, aqui essas duas semirretas. Aqui eu coloco o centro do meu transferidor, ajusto aqui esse segmento KO na linha de fé, que é essa horizontal aqui do meu transferidor, e eu vejo que a medida que ele me deu aqui foi até aqui essa abertura, não foi, gente? Sim ou não? Olha a abertura que é a setinha em verde. O seu transferidor, então, te forneceu qual informação? Quanto que vale esse ângulo aqui que ele te informou? 130 graus? Ou 50 graus. Ah, então veja. Esse amarelinho aqui, ó, esse ângulo todo, ele te informou que vale 130 graus, concorda? Sim. Tá. E agora, se eu quisesse saber esse ângulo aqui, ó, esse outro complemento, esse ângulo complementar, eu vejo pelo transferidor aqui na parte interna dele que ele está me informando que é quanto? 50. É 50 graus. 50 graus. Entenderam, turma? Sim, professor. Sim. Como que eu escrevo, então, isso, quando eu medir esse ângulo de 130 graus aqui? Eu vou escrever assim, ó. A medida desse ângulo, M, e esse ângulo eu escrevo sempre assim, ó. O ponto K, o ponto O e o ponto P. O ângulo que eu quero medir, ele é o ângulo que está aparecendo lá no ponto O. Eu coloco aqui um circunflexo em cima desse O para indicar que é um ângulo formado pelos pontos K, O, P. Quanto vale esse ângulo aqui, turma? 130 graus. Professor, Oi? o QOP que você falou, sempre coloca, tipo, o de cima, que você falou que é de 30 graus ângulo. Tem que colocar sempre assim, QOP? Essa é a nomenclatura que nós usamos. Para você ter a existência de um ângulo, na existência de um ângulo precisa ter aqui 3 pontos que são a referência para você saber qual o ângulo que você está querendo. Então, quando eu falo o ângulo KOP, significa que esse O é o centro, é aqui. E o ponto K e o ponto P é que vão originar aqui esse ângulo interno aqui. Tudo bem? Então, todo o ângulo, quando for escrever o valor, tem que colocar esse? O ponto que está lá no meio é o ponto que se refere ao ângulo. Olha o outro exemplo que foi dado aqui. Não tem outro exemplo aqui. Eu poderia falar que esse ângulo que está aqui, ó, nesse exemplo, é o ângulo AOB. Tá vendo aqui? Mede 30 graus. O ângulo formado entre o espaço aqui, entre o ponto A, o ponto O e o ponto B. Esse é o ângulo AOB. E como o ponto O é o ponto central, é nele que eu coloco o circunflexo. Professor, Oi? então o AOB, o KOP, assim, não é algo específico não é algo, é algo específico da conta, né? Por exemplo, essa conta... Depende dos pontos. Você pode chamar o ponto P, O, C, pode chamar o ponto K, O, D. Mas depende de como você nomeou aqueles pontos, né? Olha uns exemplos que tem aqui, ó. Posso escrever dessa forma aqui também, ó. Tá vendo aqui o jogador de futebol? Ele tem uma inclinação quando for chutar a bola, não tem?
Sim. Sim ou não? Perceba, então, que eu passei aqui a reta horizontal e essa outra reta que está fornecendo essa inclinação. Esse aqui é o ângulo U, tá vendo? Ângulo U. Uhum. Qual é a medida desse ângulo U? Então, esse U, eu estou colocando um circunflexo em cima dele. Se você medir no transferidor, você vai chegar em 35 graus. Quem tem transferidor aí? 35 não, 55 graus. Não seria 55? Eu tenho. É, são 55 graus. Mede aí quem está com o transferidor na mão. Eu Quanto tô- que vale esse ângulo U? Peraí, Ó, professor. com o meu transferidor aqui, eu cheguei em 55 graus. Deixa eu ver aqui um exemplo para ver como faz. Mediram aí? Já aproveita e mede esse ângulo E. O ângulo E, que é formado aqui pela abertura das pernas aqui da lutadora. Quanto que vale esse ângulo E? A medida dele. Aplica o transferidor aqui e veja se vocês conseguem chegar em 152. Professor, desculpa, eu tô meio confuso aqui de como tentar usar o transferidor aqui nessas contas. Então, você vai pegar uma régua e você vai colocar a régua como a referência para você colocar o transferidor lá no ponto central. Então, pega uma régua e põe aqui, ó, nessa horizontal do U. Na régua, você vai colocar o transferidor, né, na linha de fé dele em cima dessa reta. E aí você vai medir a abertura. Se você fizer isso também aqui, ó, na nossa menininha que está fazendo ginástica aqui, esse ângulo A, você vai fazer o quê? Então, você pode pegar a sua reta, a sua régua, né, colocar em uma das duas semi-retas aqui e com o transferidor fazer a medida. Esse ângulo A vai ser de 110 graus. E esse ângulo O do nosso amiguinho aqui, jogador de tênis, essa inclinação que ele tem aqui do tronco dele, vai ser o nosso ângulo reto, 90 graus. Posso avançar aqui, pessoal? Professor, precisa ter um desse medidor lá dessa régua? De novo Ah, sobre... precisa. Sem o transferidor, você não vai conseguir medir esses ângulos, não. Professor, Oi? desculpa, na verdade eu ainda não entendi muito bem ainda como usa o transferidor. Dá uma olhada aqui embaixo. Tá vendo aqui essa figura? Esse ponto A e B aqui? Esse segmento de reta AB? Uhum. Muito bem. Aí o que você vai fazer? Você vai ajustar o seu transferidor na sua linha de fé, que é esta linha que está aqui, tá vendo o A e B aqui, ó? Sim. Olha o A e B. Olha onde você colocou o transferidor nele, percebeu? O ponto A está aqui, ó, bem no centro dele, e o ponto B está aqui, ó. Aí, digamos que você queira traçar um ângulo de 60 graus. Então, está aqui o seu ponto A e o seu ponto B. Como é que você vai fazer isso, então? Coloca o seu transferidor entre o ponto A e B e procura onde é que está 60 graus aqui. Achou 60 graus aqui no transferidor? Veja aí. Achei. Então, 60 você vai graus. pegar... Interno. Então, você vai marcar um ponto aqui, ó. Você vai fazer um pontinho aqui, ó. Pom. Com a ponta da sua lapiseira, você põe um pontinho aqui. Marcou esse pontinho aqui, tira o transferidor, pega uma régua e faz uma reta até ligar no centro dele, até o ponto A. Tá vendo aqui? Uhum. Dessa forma, você então desenhou, né, uma figura onde o ângulo interno, aqui o ângulo nesse ponto A é de 60 graus. Eu Ficou acho que claro aí, entendi. pessoal? Acho que entendi, Ficou? sim. Entendeu? Então aqui, ó, desse outro lado, ele fez a mesma coisa. Ele pegou entre o ponto A e o ponto B, colocou aqui a linha de fé, a horizontal do nosso transferidor, posicionou direitinho, colocou aqui o centro do transferidor bem no ponto A, bem retinho, e aí ele procurou 60 graus. Ele viu que 60 graus, com a régua, ele viu que passa aqui, não passa? Sim. Ele veio aqui, então, e marcou o ponto P,
tirou o transferidor e com a régua ele desenhou esse outro segmento aqui, ó. Então, esse ângulo interno aqui é de 60 graus. Entenderam, pessoal? Ah, eu acho que... Eu vou tentar fazer aqui o... É assim que a gente consegue traçar, né, e medir esses ângulos. Olha lá. Vocês vão fazer o quê? Com o auxílio do transferidor, construa os seguintes ângulos. Então, vocês vão ter que fazer isso aí no seu caderninho. No item A, vão construir um ângulo de 40 graus, um ângulo AOB. Vão construir um ângulo de 110 graus, esse ângulo MAF. Vão construir um ângulo de 135 graus, que vai ser o NAH. Um ângulo de 36 graus. Outro ângulo de 90 e um ângulo de 156. Para isso, turma, vocês precisam ter um transferidor, não tem jeito, para poder fazer essa atividade aí, tá? Então, quem não tem, providencie um transferidorzinho lá, é baratinho. Deve custar aí uns R$5 aí na papelaria. Professor, Tudo bem, turma? Oi. o senhor pode passar a resposta da página 27 novamente, por favor? Ah, sim. Então tá lá. Quando você tiver com o seu transferidorzinho aí e fizer as medições, você vai chegar nesses valores aqui, tá? Tá bom, obrigado. Anotou aí? Anotei. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Pro, calma aí. Calma aí, Pro. Pelo amor de Deus. Volto. Não, só anotar. Obrigada. Posso passar? Pode. Agora pode. Valeu. Eu vou pegar meu caderno e fazer, então, já os... Isso. Vamos lá, então. Vamos lá. Pessoal, tem alguns ângulos, né, que a gente dá alguns nomes para eles. Você classifica os ângulos de acordo com a sua medida. Então, a primeira classificação que nós temos para os ângulos. Ângulo nulo. Se ele medir quanto, pessoal? 0 graus. Ângulo nulo. Quando o meu ângulo tem uma medida que é maior do que 0 e menor do que 90 graus, nós chamamos esse ângulo de agudo. Então, o ângulo agudo é aquele que vai ter uma medida que está entre 0 e 90 graus. Quando eu tenho um ângulo que mede exatamente 90 graus, nós estamos lidando com um ângulo reto. É o ângulo de 90 graus. Olha só, quando o seu ângulo tem uma medida maior do que 90 graus e menor do que 180, ele é mais abertão, vamos dizer assim, você tem, então, um ângulo obtuso. Quando o seu ângulo tem exatamente 180 graus, você vai chamar esse ângulo de ângulo raso, ou de meia volta. É o ângulo raso ou de meia volta. E, claro, quando você tiver um ângulo que tem 360 graus, quer dizer que você pegou a circunferência inteira. Nós vamos chamar, então, esse ângulo de ângulo pleno ou de uma volta completa. Como que a gente mede um ângulo de 360 graus? Então, na prática, nós não trabalhamos com ângulos de 360 graus, né? Mas, só para dar um nome para ele, esse ângulo é o ângulo pleno, né? Ou de uma volta Porque completa. senão, tipo, você colocaria a linha assim e só faria uma volta no... É uma volta completa. Seria uma volta completa. Você vai precisar dessas definições quando aprender outras coisas na matemática mais lá para frente. Onde que você vai usar esse 360 graus? No caso, vai ser na trigonometria. Oi? Professor, nesses exercícios da página 28, a gente cria ele com a medida dos graus interno ou externo? Interno. Ah, tá. Então, Olha certo. aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui nessa Professor, casa, né? Oi?
Eu acabei de falar com minha mãe que ela tá no mercado. Eu falei pra ela comprar um transferidor pra mim, por favor. Isso, bem lembrado, bem lembrado. Você vai Daí, precisar dele para fazer os professor, os exercícios. exercícios eu vou fazer depois, porque eu agora não tô com um transferidor. Tudo bem. Pessoal, presta atenção aqui nessa imagem dessa casa aqui, tá vendo? Essa casinha aqui. Aí ele quer que você escreva aqui, né? Indique os ângulos que você achar que são retos, os ângulos que são agudos e os ângulos que são obtusos. Então, veja. Eu tenho que colocar as cores, né? Para ângulo reto que eu achar aqui, eu vou pôr em verde, né? Vou escrever verde. Para ângulos agudos que eu encontrar aqui, eu vou colocar em rosa. E para obtusos, eu vou colocar aqui num amarelo. Vocês podem usar o lápis de cor se quiserem, né, para fazer isso. Aqui na minha apostilinha não está aparecendo pintado, mas está aparecendo escrito, né? Então, vendo aqui esse verde que eu coloquei aqui em cima, onde tem a caixa d'água da casa, estão vendo? Sim. Verde. Concordam que aqui eu tenho o ângulo reto? Sim ou não? Concordo. Colocando o transferidor aqui, dá pra ver que concordo. 90 Professor, graus. então, Né? O ângulo professor, reto. então é pra pintar a caixa d'água? Não, você vai pintar aqui essa região aqui. Ó. Você pode pintar essa região que está aqui, a região do ângulo, né? Então aqui, ó, Professor. vai ser o ângulo verde, que é o ângulo reto. Dá uma olhada agora aqui, ó, Professor, no telhado. Oi. então aqui seria como se fosse fazer um risco aqui, o que ele é, né? Exatamente. Ou você pode escrever aqui, ó, que é verde, né? Esse ângulo que está representado aqui, ó, que eu estou mostrando no meu cursor, estão vendo que é o ângulo reto, então, verde. Agora, olha aqui, no telhado da casa. Estão vendo o telhado da casa aqui, onde eu estou marcando? Sim. Nesse telhado da casa, eu percebo que aqui na parte interna é um ângulo agudo. Então, aqui eu vou colocar em rosa, né? A parte interna. Estão vendo aqui, ó? Sim. Agora, olha o ângulo que é formado aqui no meu telhado, mas nessa região aqui que eu estou passando aqui, ó, bem aqui, bem no topo do telhado, essa parte interna. Esse é um ângulo obtuso, olha. Ângulo obtuso. Então, aqui eu vou colocar em amarelo. Eu consigo achar outro ângulo reto aqui, ó. Um ângulo reto aqui na porta da casa, ou na janela. Estão vendo aqui? Um ângulo reto. Eu posso colocar aqui, então, verde, porque é o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Anotaram aí, turma? Sim. Eu ainda estou anotando aqui. Olha aqui, ó, uma outra visão da casa. Estão vendo aqui o telhado da casa? Sim. O telhado da casa aqui, ó, nessa região do telhado da casa, com relação aqui, ó, pode ser aqui uma calha, alguma coisa desse tipo, o ângulo daqui de dentro, ó, onde está aqui o cursor do mouse, é um ângulo agudo, portanto, rosa. Reparem também que aqui eu tenho, nessa região, que eu estou mostrando com o meu cursor aqui eu tenho a parte de baixo aqui, pode ser um muro da casa, com relação aqui a um cano de água que desça lá do meu telhado, eu tenho um ângulo reto. Portanto, eu coloco aqui verde, é o ângulo reto, 90 graus. E reparem que aqui do lado direito, onde eu estou passando o meu cursor, está colocado aqui amarelo, porque eu tenho aqui um ângulo que é feito entre o telhado e aqui talvez uma calha, né? Eu tenho um ângulo mais aberto, portanto, um ângulo obtuso, eu vou colocar amarelo. Tudo bem, turma? Tudo bem. Professor. Pode falar. Pode falar. Você pode voltar para a primeira casa, por favor? Tá aí. Primeira casa. Ângulos retos, portanto, serão aqueles ângulos que têm 90 graus, é o ângulo reto.
Ângulos agudos serão ângulos que estarão entre 0 e 90 graus. Ângulos obtusos serão aqueles que serão ângulos acima de 90 graus e abaixo de 180 graus. 180 graus é o ângulo raso, né? Nós já sabemos. 360 graus o ângulo pleno, ou a volta completa. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Você vai precisar do transferidor aqui também, turma. Não tem jeito de escapar disso aqui, não. Vai precisar de um transferidor para você poder medir esses ângulos aqui, né? De cada uma dessas figuras. Como é que você vai fazer, então? Já dá para ver que essa primeira figura que eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho um ângulo reto aqui, concorda ou não? Sim. Olha uma coisa interessante quando eu lido com o ângulo reto. Eu indico o ângulo reto desenhando um quadradinho e pondo um pontinho dentro desse quadradinho. Sempre na matemática que eu ver, ou que eu vir, um ângulo dessa maneira, quadradinho e pontinho dentro, está me dizendo que esse é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Pergunto a vocês, dessas figuras que estão na malha quadriculada, tem mais algum ângulo reto aqui? Sim ou não? O NUP? NUP, perfeito, ângulo reto. Mais algum? REX? Perfeito, REX, ângulo reto também. Já sabemos que esses três são ângulos de 90 graus, porque eu tenho aqui, ó, desenhado o quadradinho com um pontinho aqui dentro. Os outros ângulos, pessoal, vocês vão precisar pegar o transferidor e usar aquela técnica que eu ensinei para vocês poderem medir esses ângulos e responderem. Oi. Eu ia perguntar por que o REX é o único que não tem. Que não está num quadradinho. Ele está no meio do quadradinho. Os dois pontos. Não tem problema, não importa a posição que você colocar para ele. Se você girá-lo, se você colocar de pé, colocar deitado, colocar de lado, o ângulo vai ser o mesmo. Professor, Oi? eu achava que Olha só. Olha só, pessoal. Esses ângulos vocês vão ter que trabalhar com o transferidor, a não ser para os ângulos retos, que vocês já sabem que é 90 graus, né? Mas esses outros aqui, para vocês medirem, vocês vão precisar do transferidor para colocar aí do lado da medida dele. Olha uma coisa interessante. Ângulos com a mesma medida são denominados congruentes. E são indicados por esse símbolo aqui, ó. Essas três barrinhas aqui, tá vendo essas três barrinhas, ó? Aqui do lado. São ângulos congruentes. Ângulos que têm a mesma medida. Aí vem o item A perguntando, a medida dos lados do ângulo interfere na medida do ângulo? Não. Não interfere. Não importa se os lados que você tem da sua figura sejam pequenos ou grandes. Isso não interfere na medida do ângulo. Há ângulos com a mesma medida? Sim. Vocês viram aí o ângulo reto, por exemplo, que nós vimos aqui na nossa figura. Tem a mesma medida, são congruentes. Item C. Na representação acima, quais são os ângulos congruentes e quanto medem? Aí é o que eu falei para vocês, né? Nós vimos que nós temos três ângulos retos nessa figura, que são congruentes, tem 90 graus. São os ângulos BAC, REX e NUP. Isso nós já percebemos lá. Eles medem 90 graus, são congruentes. Quando você medir com o seu transferidor, os outros dois ângulos, os ângulos DOK e LIM, você vai perceber que eles medem quanto, pessoal? 45 graus, que são esses carinhas aqui, esses dois, né? Vejam ele aqui em vermelhinho e esse outro aqui em azulzinho. Os dois têm a medida de 45 graus. Ok, turma? ok, eu vou só copiar a C aqui. Estão vendo essas atividades aqui, ó, que eu destaquei aqui, atividades, aí na página 29. Sim, professor. Olha aí o divertimento para vocês. Divertimento para vocês fazerem em casa. Não esqueçam de providenciar um transferidor.
Então, vamos fazer lá o exercício 1, na página 29. Depois, na página 30, aqui tem o exercício 2. É lição de casa? Lição de casa. O exercício 3. Na página 30. Na página 31, o exercício 4. E vai até aqui a página 31 no exercício 4. Alguma dúvida, turma? 29 a 31. Não. Oi? O exercício. Tem dúvidas? Professor, pode repetir os exercícios? Você pode voltar na página 29, por favor? Pera lá, deixa eu abrir aqui de novo. Professor, Oi? se você podia falar os exercícios de novo. Porque eu tava. Eu vou notar. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, vai lá, os exercícios, pessoal. Página 29. Anotaram? Eu tava falando pra voltar na D. Página 29. Anotaram a página 29 aí? Página 29. Página 30. Anotaram a página 30? Página 30. Página 31. Anota aí a página 31. Calma aí, professor. Pelo amor de Deus. Devagar. Página 31. Página 29, 30 e 31. São essas, tá? Tudo bem? 9, 30 e 31. A 31 vai até o exercício 4, né? Isso. 31 até o 4. Isso. Professor, Oi? data de entrega até a próxima aula, certo? Nossa próxima aula é sexta-feira. Entrega 5 de junho de 2020. Ah, não, coloquei na data de... Tá, então hoje é dia 1º de junho de 2020 e vai até dia 5 de junho. Já anotei tudo. Pessoal, estão vendo aí na página 31 esse item aqui? Posições relativas entre retas. Professor, Oi? o senhor pode voltar para C da 29, por favor? C da 29. Da página 29. Anotou? Eu vou anotar aqui rapidinho. Professor, acabei de achar um transferidor aqui. Que bom. Agora você já está equipado aí. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Sim? Sabe, no exercício da página 29, o primeiro? Exercício na página 29, o primeiro. Vamos lá. Este aqui? Se você falou que um quadrado, na pontinha ali, um quadrado é um ângulo reto, meio quadrado não significa um ângulo agudo? É um ângulo agudo, mas aí a gente não usa essa nomenclatura de meio quadrado, não. A gente não faz isso, a gente só desenha um quadradinho lá para indicar o ângulo reto. Os outros ângulos a gente faz aqui, esse arquinho aqui, essa curvinha, tá vendo essa curva, esse arquinho? Sim. Estão vendo aqui? Então, para os ângulos agudos ou ângulos obtusos, nós usamos a curvinha, o arquinho. Somente para o ângulo reto é que nós desenhamos esse quadradinho e colocamos um pontinho dentro. Tá bom. Tá certo? Tá, Muito obrigado. bem. Nada. Ô, turma, eu vou ter que entrar nesse outro assunto aqui, que são as posições relativas entre as retas. Isso aqui vai estender um pouquinho mais, que eu vou ter que explicar isso com um pouco mais de tempo para vocês. Estão vendo aqui esse conteúdo? Sobe um pouquinho mais, por favor. Isso aqui eu vou deixar para a gente discutir lá na próxima aula, depois que a gente corrigir lá os exercícios que nós temos aí dos ângulos, tá? Tá bom. Tudo bem? Alguém tem dúvidas?
Não. Professor, sem dúvida. Não. Tudo tranquilo? Sim. Ainda vou pegar. Sim. Eu vou pegar sim. parte dos ângulos. Eu não peguei Isso. muito, mas eu ainda vou pegar. É. Providencia o transferidor, usa a reguinha, faz as medições desses ângulos e façam lá aqueles exercícios que eu passei, tá? Professor, Oi? será que alguém vende transferidor? Se tem dois falando ao mesmo tempo, aí eu não consigo captar, não. Que horas vai acabar a aula? Quem que tá... Quem... Já tá acabando. Tá bom. Professor, Quem tem mais dúvidas aí? pô, Eu não tenho professor, dúvida, não. não é dúvida, mas assim, eu acho que ainda falta prática aqui dos ângulos para eu pegar direitinho. Você tem que trabalhar com o transferidor, usar a reguinha para você fazer as medições e se habituar com medida de ângulo, né? Eu tenho transferidor aqui. Beleza. Turminha, mais alguma dúvida aí? Tá tudo tranquilo? Tudo Por tranquilo. enquanto tá tranquilo. Então, Tudo tranquilo. faça uma liçãozinha de casa lá e na sexta-feira nos vemos novamente. Beleza? Sim, Beleza. professor. Professor, Oi. se eu tiver dificuldades para fazer os ângulos, eu falo com o senhor. Beleza, sem problema. Estamos aí no plantão. Turminha, um abração para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Na sexta-feira nos encontramos novamente. Beleza? Tchau, professor. Tá bom. Até sexta, professor. Até sexta, um abração. Até. Tchau, professor. Tchau, abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Já fiz, ó. Deixa eu esquentar.